Hoje a gente vai ler Mateus 21, a figueira seca. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: Nunca mais dê frutos. E imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: Como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: Eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a esse monte: Levante-se e atire-se no mar. E assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Aqui, se a gente for entender de uma maneira assim mais espiritual, Jesus, ele secou a figueira, né? E ele falou aqui que não tinha frutos a não ser folhas na figueira. E normalmente a figueira, quando ela começa a ter folha, ela também já tem o fruto. É um ciclo, né, que ela passa. Então, ele meio que amaldiçoou, falou, nunca mais dê frutos, e a árvore secou. Daí o que que a gente pensa assim, se fosse ver pelas parábolas que Jesus conta, era que ele estava querendo dizer que parecia que ia ter algo ali, mas não tinha. Era como se fosse uma imagem de uma mentira. Por fora, assim, quem via de longe, parecia que ela ia estar repleta ali, né? De fruto, porque eles estavam com fome. Mas quando chegou perto, viu que não tinha nada. Era meio que ele falava dos fariseus também, né? Que por fora eles tinham aquela aparência de seguirem as leis de Deus, tudo, mas por dentro eles tinham aquele coração perverso, aquela maldade. Eles eram como se fossem ocos, né? Não tinha nada. Aí, se a gente for pensar, eles não tinham fruto. Eles não tinham obras, né? Que diziam que eles eram boas pessoas. Eles só tinham aparência. Daí acho que ele usou como se fosse um exemplo essa figueira. E no caso a gente entende também outra coisa, ó. Que ele fala: Eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer esse monte: Levante-se e atire-se no mar. E assim será feito. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Olha só o poder da oração que ele está querendo ensinar. A gente entende aqui duas coisas. A primeira, fica na cara, que ele está falando que tudo que a gente pedir em oração e crer, a gente recebe. Mas olha só que interessante isso também. Ele secou uma figueira. Isso quer dizer que a figueira morreu. Então, ele declarou naquela figueira que ela nunca mais ia dar fruto. Então, você já pensou quando a gente fala um negócio que é uma coisa assim ruim, né? É como se fosse uma oração ao contrário, né? Em vez da gente pedir uma coisa boa, a gente pede uma coisa ruim, porque a gente declara, fala uma maldição assim, tipo uma reclamação, tipo, nunca consigo terminar isso, sabe? Ou algo assim, eu nunca tenho dinheiro. Você declarou em voz alta e você já pensou que se ele declarou isso para a figueira, ela secou? Quando a gente falar isso em voz alta, a gente não tá secando as coisas da nossa vida também? Entendeu que eu acho que ele quis dizer isso? Na hora, a gente sempre leva a oração como algo pro bem, né? Mas existe também essa, que seca as coisas. Então, a gente tem que ficar bem, bem esperto com isso, né? Era isso que ele estava tentando mostrar. Que a fé, ela move para os dois lados, ó. Tanto ela leva um monte, fala, levante-se, atire-se no mar, igual ele falou, né? Agora, e também ele mingua as coisas. Então, a gente tem que saber o que a gente fala, né? E aqui, outra coisa também que a gente consegue entender é que ele fala pedir em oração. Mas você viu que na hora que ele falou só, ele não falou, Senhor, Deus, seca essa figueira, por favor, né? Não, ele declarou. Então, a nossa palavra, ela tem poder de declaração também, né? Não é só o pedir que funciona. A declaração no positivo, ó, no positivo que eu falo assim, não é uma reação positiva, mas é como se já tivesse assim acontecido, ó. Nunca mais dê frutos. Puf, aquilo aconteceu, né? Na hora ela secou e acabou. Então é o jeito que se fala também, né? Também é considerado uma oração. Isso que ele estava tentando ensinar também. É uma parte bem pequenininha, mas que tem várias coisas que a gente precisa ficar bem atento para aprender.
tentar falar só coisas boas, pra gente não ter perigo de ficar secando as coisas da nossa vida. E ter fé na hora que fala, que ele falou sem duvidar, né? Ter fé na hora que você declara alguma coisa, declara coisa boa, né? Vamos supor que você realmente não tem dinheiro e você não consegue declarar uma coisa assim que você tem, porque seria uma mentira. Mas coloca assim, eu creio que Deus vai prover, né? Porque daí você acaba colocando a sua fé na pessoa certa, né? Também dá certo. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para você e até o próximo.